parar, meu Deus, nos transformar, nos renovar poderosamente em nome de Jesus. Assim eu oro, Senhor, te agradecendo desde já pela bênção derramada aqui no nosso meio, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Amém. Bom estar aqui, na casa de Deus para adorar o nosso Senhor. 1 Samuel 2, versículo 29. Glória a Deus. Tenho certeza que essa palavra vai estar nos alimentando em nome de Jesus. 1 Samuel 2, versículo 29. Graças a Deus. No meu entendimento, todo cristão devia ver essa mensagem. Eu coloquei lá no grupo da igreja, pelo menos uma vez por semana. Tamanha é a importância da gente estudar a palavra para a gente enxergar, o que está acontecendo conosco, como temos vivido. 1 Samuel 2, 29 diz assim: porque pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na minha verdade, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém, os que me desprezam serão desprezados. Pai, a tua palavra está aberta, que o Senhor venha falar poderosamente aos nossos corações, para nos fortalecer e nos libertar, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Pode assentar. Vamos falar hoje da história de um homem, um sacerdote, que realizava a obra de Deus exatamente do jeito que Deus queria. Durante muito tempo ele esteve ali exercendo ali os propósitos de Deus, vivendo e preocupado naquilo que era a vontade de Deus, nos mínimos detalhes. O que me chama mais atenção nessa palavra é de que o sacerdote ali, ele não foi pego adulterando, ele não foi pego roubando, ele não foi pego mentindo, mas ele tinha algo de que não era visível aos olhos humanos. É aí que está. Às vezes nós nos julgamos bem com Deus, porque todo mundo está falando que eu sou homem de Deus, estou cheio do Espírito Santo, mas na verdade, a minha intimidade com Deus, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe como eu tenho vivido, como eu tenho pensado, o que eu tenho falado, os meus propósitos, os meus planos. E aqui a gente pega o sacerdote ali, infelizmente, aos pouquinhos, ele teve o primeiro filho, ele teve o segundo filho, e aos pouquinhos, aquilo que era propósito de Deus, aquilo que era os planos de Deus para a vida dele, ele foi se afastando, ele foi se esquivando. E a hora que você pega, ele já não executava os planos de Deus, os seus olhos já não estavam mais com compromisso com as coisas de Deus. Ele se preocupava em agradar os seus filhos, em fazer a vontade dos filhos, e foi esquecendo aquilo que era plano de Deus. Uma palavra firme e poderosa para nós que temos filhos, para nós que temos família, que nos faz raciocinarmos, porque Deus, Ele nos criou, nos colocou aqui nessa terra com um plano, para fazermos aquilo que é a vontade dEle. E
E às vezes nós pensamos que estamos conseguindo driblar Deus. Afinal de contas, onde está hoje o meu coração? Onde está a maior preocupação minha em agradar a Deus ou agradar não só os filhos, mas as pessoas que nos rodeiam? Porque, na verdade, muitas das vezes, quando nós decidimos agradar a Deus, nós vamos desagradar aqueles que não estão firmes com Deus, aqueles que não estão no propósito com Deus. A nossa vida vai estar muito distante daquilo que aquelas pessoas pensam que é bom viver. E para nós também vão ficar muito distante conviver com pessoas que acham que servir a Deus é um fardo, é muito ruim. E as coisas vão ficar muito distantes. E aqui a gente percebe que durante um tempo Eli serviu a Deus, mas de repente o seu coração começou pouco a pouco. Ninguém percebia. As pessoas continuavam indo lá aconselhar com o sacerdote, e supostamente Deus morava ali, porque Deus morava ali. Mas o tempo foi passando, aquele lugar que Deus morava já não estava mais. Já não estava mais. E aí você raciocina a tua vida hoje. Qual é a sua prioridade verdadeira? Se preocupar de verdade em ter o Espírito Santo, em honrar a Deus ou não? Porque é bem simples. Nós servimos a homens, mas na hora que nós temos a maior dificuldade ou os problemas aparecem, nós recorremos a Deus, sim ou não? Porque sabemos que ali tem a solução, mas também nós precisamos ter o entendimento de que se eu não honrar a Deus, Deus não vai me honrar. E naquele momento que eu vou clamar, Deus já não está lá. Deus já não está aqui. E vamos viver então aquele vazio imenso, intenso, aquela frieza tremenda. Eu fico pensando sempre quando as pessoas vão aconselhar comigo ali, e elas começam a falar dos seus problemas. Problema de pai, problema de marido, problema de esposa, problema de filhos. E aí Deus sempre fala comigo assim: essas pessoas estão com um problema que elas não enxergam. Elas fizeram errado coisas e que nem pensam que fizeram, né? Elas já estão vivendo no erro, porque o maior erro hoje da pessoa é não preocupar em ter o Espírito Santo. E quando a pessoa não se preocupa com isso, ela acha que ela está certa, ela não se acha errada. A maioria das pessoas sempre falam que a culpa está no outro. Estão nos filhos, se esfriou porque está, o problema só é da família. Nunca assumem que o verdadeiro erro está em si próprio. Quando a pessoa começa a parar de orar, irmão, ela já está errada. E o pior de tudo, a consequência vem mais na frente. Porque quando ela pensa que desviou naquele momento, ela já está desviada há muito tempo. E quando a pessoa não entende, não enxerga isso, porque Deus usa pastores, obreiros, cultos, mensagens, para o quê? Está nos alertando o tempo inteiro, para não chegar ao extremo de se afastar definitivamente e chegar e falar assim: olha, Deus morava em mim. Não é? Quantas pessoas hoje a gente olha e fala assim: nossa, Deus usava aquela pessoa tremendamente, mas aí agora você olha para a pessoa, está com aquele semblante de cansado, de velho, enrugado. Chegou um jovem aqui outro dia comigo, eu assustei, nossa, cheio de pé de galinha, cara de cansado, parece que mora no sol. Sabe aquela pessoa que fica no sol o dia inteiro e chega em casa envelhecido?
Está rindo? Você está enrugado, não, você não. Então, a gente olha o semblante das pessoas cansadas, fadigadas, né? Sem força, sem vida. O olho parece de peixe morto. Já foi comprar peixe lá no supermercado? É olho sem brilho. É a mesma coisa quando você olha uma pessoa sem o Espírito Santo. O olho não tem vida. Aí você pega e a pessoa está na igreja, e a pessoa está se achando, mas não tem mais nenhum relacionamento, nenhuma convivência com o Espírito Santo. A prioridade dela, ainda que esteja na casa de Deus, não é Deus. O Eli aconteceu justamente isso. A prioridade era Deus. Aos pouquinhos ele foi trocando seu compromisso em servir a Deus para servir os filhos. E se você analisar a nossa vida hoje, quantas coisas ou quantas vezes nós já trocamos coisas espirituais por coisas carnais. Meu irmão, você não sabe a importância que é você congregar, a importância que é você estar em comunhão com a casa de Deus, em servir a Deus. Sabe o que significa a sua vida aqui hoje? Você está honrando Deus. Você entende isso? Você saiu da sua casa, hoje é aniversário do Jonathan, ele veio o quê? Honrar a Deus no dia do seu aniversário. Muitos pensam que dia de aniversário é para entrar em quê? Em bebedeira, em coisas carnais, não é? E honrar a Deus é algo tão fundamental, de que isso significa que eu estou o quê? Retendo o Espírito de Deus na minha vida. É assim que uma pessoa se transforma cheia do Espírito, quando ela honra a Deus. Não é simplesmente ficar orando uma vez por dia e falar: Espírito de Deus me enche. Não é assim. Do mesmo jeito que o Espírito de Deus não abandona a pessoa de uma hora para outra. É aos pouquinhos. Aos pouquinhos. A displicência espiritual, os compromissos, eles começam a serem mudados. Meu irmão, você pode fazer o que você quiser. Deus não nos obriga a fazermos nada. Mas se eu decidir ser de Deus e entendo o plano de Deus para a minha vida, eu vou ter que pensar em quê? Em servir a Ele. E o que é servir a Deus? É entregar a minha vida a Ele. Às vezes as pessoas falam que estão presas no pecado, estão fracas. Por quê? Porque esse erro já vem de alguns dias atrás, algum tempo atrás, né? Você já deixou de ter comunhão com Deus, por isso as pessoas ficam fracas, por isso as pessoas deixam de orar, deixam de buscar, perdem aquela essência de terem prazer de adorar a Deus, de encontrar, de termos esse momento aqui gostoso, de ver toda semana o rostinho de um do outro, porque estamos em um só propósito, em uma só visão, em uma só vontade de honrar a Deus. Eu não vim aqui pedir nada, eu vim aqui para honrar a Deus, para adorar a Deus. Esse é o combustível que todo cristão precisa. Porque se eu não tiver com esse tipo de pensamento, eu vou orar, irmão, porque às vezes eu fico constrangido. Eu não orei essa semana, vou dar uma orada. Aí você faz aquela orada por obrigação. Você me entende? E eu vivi muito tempo assim na minha vida, com essa religiosidade. Eu tenho que orar. Mas peraí, por que eu tenho que orar? Aí a mente da gente começa a ser transformada. Peraí, esse não é um momento de peso, de dificuldade, esse é um momento de prazer. Eu preciso sentir prazer nisso, Senhor.
Eu preciso, meu Deus, entender que isso é o mais importante na minha vida. Mais importante do que um prato de comida, do que um churrasco, do que um filho, do que uma filha, do que uma esposa, do que um esposo. Isso é o mais importante para mim. Porque se eu tiver problema com eles, eu vou recorrer ao Senhor. E eu não posso fazer isso só no momento de problema. Afinal de contas, os maiores problemas vêm pela nossa fraqueza espiritual. Porque problema, para nós cristãos, serve para a gente crescer nele, para a gente ficar mais ousado ainda. Ah, é? Agora que eu oro mais, agora que eu quero mais, agora que eu vou buscar mais, o problema não vai me atingir, ainda que ele exista. Os problemas existem, mas em que proporção os problemas têm atingido o nosso coração, a nossa vida com Deus? Se eu não estiver em comunhão com Deus, Ele vai fazer um desastre. Ele vai arruinar a minha vida e as pessoas que estão ao meu redor. Mas, se eu estiver em comunhão com Deus, eu vou ser abençoado, vou sair mais forte do que eu entrei, e as pessoas que estão ao meu redor não vão enxergar fraqueza alguma, e elas mesmas também vão entender que é necessário ter vida com Deus. A reclamação de Deus com Eli era o quê? A honra. Não era prostituição, não era mentira, ele não fazia isso. Aparentemente ele estava na bênção, mas ele deixou de honrar a Deus. Aí é que eu te falo, a necessidade, a prioridade de honrarmos a Deus. Para isso entrar na minha veia, eu preciso entender que não é da boca para fora que eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu chamei Ele para dentro de mim, para coordenar a minha vida. A minha vida já não é minha mais. Eu vou conseguir amar a minha esposa, amar os meus filhos, mas sem tirar Deus do trono. Eu não posso deixar de honrar a Deus, Ele é o primeiro. Pode ter certeza, se você honrar a Deus, você vai ter paz com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos. A sua casa vai andar em ordem, a sua casa vai andar quebrantada, a sua casa vai andar em temor a Deus, em priorizar as coisas de Deus. A hora que você falar com a sua esposa que você vai para o monte orar, não vai brigar com você, ela não vai desconfiar de você. A hora que você falar com seu esposo que você precisa de um tempo para ter comunhão com Deus, vai fechar o quarto, vai orar, você não vai ter problema com ninguém. Aleluia. Porque ali é território que Deus habita. Aleluia. A questão é que Deus não habitava mais aonde Ele estava. Você não entende isso? Aí vai a pergunta: Deus habita na minha casa? Deus habita em mim? Deus é prioridade na minha vida? No início, o sacerdote Eli tinha Deus como prioridade. Mas sabe aquele detalhe, não é? Ele não tinha filhos ainda. Os filhos vieram para serem bênçãos. Eu tenho 2 filhos para ser bênção na minha vida, para me motivar a orar mais e mais. Mas eu não posso servir a eles, eu tenho que servir a Deus. Eu estou aqui para servir a Deus. E eles precisam entrar o quê? Nos moldes da palavra de Deus. E não, eu vou entrar no molde da vontade deles. Eu não sei se você está fazendo alguma coisa errada. Porque eu sei que se você estiver fraco na fé, se você não estiver tendo vida de comunhão com o Espírito Santo, você está fazendo alguma coisa de errado. Estou afirmando. Pastor, o que eu estou fazendo de errado? Vamos pegar o lado do sacerdote ali. Você pode não estar adulterando, pode não estar prostituindo, você pode não estar mentindo, você pode
está indo à casa de Deus, como o sacerdote continuou indo, continuando ali a prestar serviço, entre aspas, a Deus, sendo sacerdote, mas Deus não estava demais. E aí? Mas, aparentemente, ele não tinha feito nada de errado. E eu preciso dar uma olhada no meu dia, como eu estou distribuindo a minha vida, os meus compromissos. Afinal de contas, se eu estiver direcionando a minha vida somente às coisas terrenas, carnais, eu já estou cometendo coisas erradas. Se eu estiver direcionando a minha vida, eu não tenho tempo de fazer um devocional com Deus. Eu não tenho tempo durante um dia de acordar e exaltar o meu Senhor. Daniel, eu amo a trajetória desse homem, porque ele foi honrado por Deus, porque ele honrava a Deus, ele adorava a Deus, ele agradava a Deus, ele queria agradar a Deus, ele queria exaltar o nome do Senhor. Eu fico imaginando, toda vez que vinha algum compromisso, alguma coisa, ele, Pai, seja adorado e exaltado. Ele ia em alguma província, Pai, seja o Senhor adorado e exaltado. Ele ia almoçar, meu Deus, louvado seja o teu santo nome. Você me entende? Ele estava o quê? Honrando a Deus. Para isso nós estamos aqui nessa terra. Não é para mais nada, para honrar a Deus. Nós não podemos temer a homem, a mulher, a ninguém. Temer só a Deus. Só a Deus. Qual é o nosso problema hoje? Pode estar nas nossas prioridades. As nossas prioridades, às vezes a gente esqueceu um pouquinho de Deus. Às vezes a gente esqueceu um pouquinho da nossa comunhão que a gente tinha um tempo atrás. Mas eu queria que nessa manhã você lembrasse, um dia Deus estava naquele lugar. Como um dia Deus estava no templo de Salomão. O templo foi destruído. Sabe que placa que eles colocaram lá? Deus morava aqui. É forte isso, irmão. Você me entende? Eles foram lá destruir o templo de Salomão. Deus morava ali. As pessoas iam lá conversar com Deus. Deus estava ali. Aí o homem vai errando. E Deus pega e sai dali. Não mora mais ali. Aí encontraram a casa vazia, foram lá e destruíram. E assim funciona também a nossa vida. Deus mora em mim de verdade. Eu estou me esforçando para ficar bem com Ele, ou me esforço somente para coisas que vão me trazer algum benefício, din-din, de dinheiro, que vai me ajudar a comprar uma casa nova, um automóvel novo, um sítio novo, e agora nessa época só vou pensar nisso. Essa é a minha prioridade. Meu Deus, o seu Deus, Ele não é pobre, Ele não é limitado, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus que põe porta onde não tem porta. Mas eu preciso fazer o que é para mim fazer, e eu estou aqui para ser adorador, para servir a Deus. 1 Samuel, que nós lemos 2,30, diz assim: portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu, que a tua casa e a tua casa de seu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém, os que me desprezam serão desprezados. Olha bem que você vê, Deus tinha feito um propósito de vida
com o sacerdote Eli e toda a sua família. O homem decidiu sair daquele propósito. Quem honra a Deus, Deus vai honrar. Quem não honra, Deus não vai honrar. Vai desprezar. Será que estamos desprezando a Deus, irmão? É uma palavra meia forte, mas o tratamento tem que ser para nós que estamos dentro da igreja. Porque quem está fora da igreja não entende isso. Não entende. Não despreza Deus, não. Se você perguntar a qualquer pessoa mundana lá, eles vão falar com todas as letras. Não, que é isso, está doido, irmão? Eu temo a Deus, eu não desprezo Deus, não, eu sou de Deus. Beleza. Será? Fala comigo. Será que estamos desprezando a Deus com as nossas atitudes? Com os nossos interesses? Será que estamos deixando Deus de lado? Entenda que Deus usa a igreja para acordar quando a pessoa começa, sabe? Quando aquela pessoa começa a ficar meio fraquinha, e Deus vem e usa um profeta, Deus vem e usa um pastor, Deus vem e prega no culto de domingo, Deus faz a obra, sabe para quê? Para não deixar a pessoa afastar, para acordar, para refletir. Sempre nós precisamos de palavras assim. Isso não é vergonha. Isso é o trabalho de Deus, o amor de Deus para conosco. Isso não é palavra forte, isso é palavra poderosa. Que Deus não quer perder nenhum de nós. Afrouxou um pouquinho a corda, pode ter certeza. Já aconteceu isso com você ou não? Com você? Acontece, já aconteceu comigo também. Fica mais ou menos assim, você fica meio triste, aí bate alguém lá na sua porta. Estou lembrando aqui, lá eu morava lá de Sagrada Família, deve ter uns 40 anos, sei lá. Eu estou lembrando aqui agora. A Ivani chegou lá em casa, lá do almoço. Vim aqui orar pelo pastor. Oh, glória! Pus a mão na minha cabeça, meu irmão. Eu senti aquela tristeza, aquela amargura que estava me jogando para baixo, me desanimando, me entristecendo com as coisas de Deus. Deus não tem nada com isso. O homem fica cego. Aí Deus vem e injeta. Cabe a você receber. Opa! Está na hora de eu abrir os meus olhos e começar a raciocinar a verdade da minha vida. Desse jeito eu vou morrer. Mas Deus está me dando uma oportunidade, eu vou me levantar em nome de Jesus. Gálatas 6, versículo 7 diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque os que semeiam na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. É o que nós queremos, sim ou não? Mas então tem que viver no Espírito. Tem que viver no Espírito. Não é? Participei de 2 cultos fúnebres essa semana, né? Do Helder e da Sheila. Jesus veio para eles. Acabou. Né? Jesus pode vir para mim hoje à tarde, ou agora, depois desse culto, ou agora, não sei lá que horas. Mas eu preciso o quê? Estar semeando no Espírito. Para isso, nós lutamos. Quando enxergamos pessoas enfermas, pessoas problemáticas, o cristão, ele ferve nela. Por quê? Se vai morrer, vai para o inferno. Mas quem não entende isso, não faz nada. Sabe das pessoas lá no hospital, sabe das pessoas ali com dificuldade, mas fica ali. Aí no dia do enterro vai todo mundo. Já viu? Já percebeu isso? Dia de enterro vai todo mundo. Não adianta mais não. A pessoa já morreu. Vai lá para quê? Para ficar vendo os outros chorar, ficar triste, aquele negócio lá, triste demais da conta, ficar vendo os outros arrebentados. Aí
Aí a gente vai e ora, e Deus vai com a sua misericórdia e usa aquele lugar como um banquete, onde Ele mesmo fala, o culto fúnebre é melhor do que uma festa, porque lá o pessoal está quebrantado, aí Deus inverte aquilo que era para arrebentar as pessoas, colocá-la num luto profundo, ela levanta, e Deus vai e levanta. Aleluia. Levanta a pessoa, a autoestima dela. Olha, peraí, cuida da sua vida, porque Ele já está comigo. Aí o Senhor vai dar uma injeção na gente de novo. Cuide da sua vida, porque Ele ali já acabou. Assim é. Que eu acho engraçado não, né? Você vê a diferença de postura. Jó, ele tinha filhos, mas ele conseguiu colocar Deus em primeiro lugar. Então são coisas que a gente precisa aprender. Ele honrava mais a Deus do que os seus filhos, do que a sua família. É possível fazer isso. E olha que ele em momento nenhum parou de oferecer sacrifícios a Deus. É como nós hoje, nós não podemos parar de honrar a Deus. Hoje nós não vamos lá como eles faziam, põem animais como sacrifício. Nós recebemos a bênção através do sacrifício de Jesus. Mas eu preciso o quê? Honrar a Jesus. Para Ele estar comigo. E ele não conseguiu fazer isso. Ele importava tanto com seus filhos que ele já não se importava mais com Deus. Ele não se preocupava mais em fazer a vontade de Deus, mas ele se preocupava mais em fazer a vontade dos filhos. É mais ou menos aquele pai, aquela mãe que só fica filmando, querendo só preocupar em agradar. Você tem que entender que a palavra precisa ser lançada aos corações dos filhos, desde pequenininho, para eles entenderem a seriedade da conversão, se amadurecerem no Senhor, né? E não ficarem cheios de pirraça, de mimo, de não sei o que lá mais, que o meu filho já crescer, não sei nem mais como é que funciona os filhos, João Paulo sabe, João Paulo, a Karina, quem mais? Você sabe também, né, Tati? Você sabe também, Milane, né? Mateus já cresceu demais da conta, né? Se você bobear, os meninos mandam vocês, né? Não semeia a palavra não, vocês verem. Não semeia a palavra com firmeza não, tá? A palavra com firmeza vai ajudar eles a respeitar seus pais. A palavra com firmeza vai ajudar os filhos a serem homens no futuro e mulheres de verdade, tementes, de oração, de compromisso. Você me entende? Não é? A seriedade, bater de frente, de protestar. Às vezes errado, tem que mostrar, está errado, não funciona desse jeito. Pode fazer, mas vai fazer ouvindo a verdade. Aí hoje a gente pega aos pouquinhos os filhos xingando o pai, falando mais alto que o pai, que a mãe, né? Fala, tem uns que já estão até soltando palavrões. Ei, aí vai me falar que você está com problema. Filho está com problema há muito tempo. Deus morava ali, mas não está morando. Porque quando Deus mora, tem transformação de vida, tem operação de milagres, de maravilha. Josué diz: olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não vem com esse papo não. Esse lugar aqui é consagrado a Deus. Esse lugar aqui é para servir a Deus, para adorar a Deus, porque Deus habita aqui. Entendo isso. Se você bobear agora, vai chegar no aniversário dos seus filhos, sabe o que eles vão falar? Pai, meus amigos vêm, eles vão beber cerveja e eu tenho que dar eles. Está rindo? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Não põe na linha, não. Ou a sua casa é de Deus ou é de Baal. Ou a sua casa é do Espírito de Deus ou é da prostituição. Se você não ficar firme com Deus, daqui a pouco o filho ou a filha quer usar o quarto deles
com o namorado, com a namorada. Ele não foi sempre vaselina. Ele andou na bênção, mas aos pouquinhos foi abrindo considerações, exceções, e as coisas foram mudando o percurso, o alinhamento, né? A frouxidão, a corda frouxa, ou a rédea frouxa, o animal faz o que quer, sai correndo, para de andar, quando é burro, embarca. E assim é. A consequência, os 2 filhos de Eli morreram. Eli morreu, a arca foi roubada, a sua nora, a que casou com Finéias, ela estava grávida. Quando ela ficou sabendo que Eli e o marido morreu, ela entrou em trabalho de parto precoce. E ali ela foi a falecer. Era uma honra, uma mulher naquela época ter um filho homem. Era motivo de festa. Nem sabendo que era homem, ela já não tinha mais força. E puseram o nome de Icabote. Icabote. A glória de Deus se foi. Ou ali estava a glória de Deus, já não está mais. Olha bem que você vê, assim aconteceu com Israel. A glória de Deus já não estava mais. 1 Samuel 4,19, põe aí, você vai escutar a historinha que eu acabei de falar aqui. Né? Domingo eu vou estar pregando aqui, você vai estar vendo. Né? Israel era forte, eles venciam todas as batalhas, mas a glória de Deus já não estava mais sobre eles, e eles não venceram mais. Não significa que eles não tiveram mais problemas, mas o que eu quero que você entenda é que os problemas já não afetavam mais eles. Eu não sei se você está vivendo alguma área na sua vida que você está extremamente abalado. O seu problema não é esse, o seu problema é que você já parou de orar, parou de ter vontade de acordar domingo e vir para o culto, já não está fervendo mais aquela vontade. A sua prioridade era buscar o Espírito Santo, agora já não tem mais. Esse é o problema. Esse é o problema. Um dia a minha prioridade era: Senhor, quero te agradar, te servir. Depois fui esquecendo isso, foi vindo para o culto sem reverência, sem prioridades, e aí aos poucos já começa aquela vontadezinha de faltar um, faltar outro, desanimar, estou fraco. Pode ter certeza que você já não orava mais como orava antes. Isso é triste. É triste, porque o Espírito de Deus está tentando te animar. É como aquela pessoa que faleceu e está vindo com aqueles 2 negocinhos para bater no peito. Sai a pessoa até do ar, para ver se anima de novo. Deixa Deus te resgatar nessa manhã. Deixa Deus transformar a tua vida nessa manhã. Tudo que está acontecendo tem um significado, tem um porquê. Deus morava ali. 1 Samuel 2,32 diz assim: e verás o inimigo na morada, em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel, nem haverá por todos os dias ancião algum em tua casa, e verás um inimigo na morada. Verás. Quem perde a presença de Deus vai ver quem? O inimigo.
Quem perdeu a presença de Deus vai ver o quê? Vai ver anjo? Nada. Vai ver o inimigo. Sabe aquela pessoa que está em casa e só é desastrada, só fala besteira, mal-humorada, briga com todo mundo, dá más respostas? Você acha que é Deus que está operando ali? Só pensamento negativo. Você acha que é Deus que está morando ali? Quando Deus faz morada, meu irmão, a primeira coisa que Ele faz: sermos otimistas. O meu Deus está no comando de todas as coisas. Tudo que vai acontecer é da vontade dEle. Eu confio nele. Eu creio nele. Eu não fico com medo de perder. É assim, quando a gente encontra uma pessoa que era de Deus e agora não é mais, você vai conversar com ela, na hora que ela abre a boca, você vai ver aquela voz de cansada, aquele envelhecimento precoce. Você vai ver aquele olhar cabisbaixo, aquele humor destruído. Sabe o que significa isso? Perdeu a glória de Deus. É triste, mas é necessário que a gente ouça palavras assim. Palavras de salvação, que muda. Igreja é para isso. Não é para ficar massageando seu ego e falando: Deus vai te dar um carro, Deus pode fazer o que Ele quiser, mas a prioridade dele é salvação. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não vem com essa expectativa em lugares que Deus separou. Os remanescentes do Senhor pregam a verdade. 2 Pedro 2,20 diz assim: porquanto, depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem do santo mandamento que lhes foram dados. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao esponjador de lama. Servir a Deus e largar, irmão, é a mesma coisa assim, ó. Você comia no prato do capeta, ele te moeu, te destruiu fisicamente, moralmente, em todas as áreas, te fez prostituta, adulto, tudo de ruim. Aí você larga o capeta e vem para Jesus. Aí você vem e conhece a grandeza do Salvador, do único, do onipotente, do onisciente, do todo-poderoso. E aí você então pega e larga ele e vai comer de novo no prato do capeta. Você está pensando que vai ser brincadeira? A Bíblia me fala que o estado será pior, porque virão mais demônios. Nós não estamos aqui para negociar nossa salvação. É uma palavra firme, dura, mas é verdade, é real, e que não é minha, ela vem do próprio Deus. Aleluia. Aleluia. Tira do seu cardápio essa palavra e diz: cara, sai fora. Bate para o companheiro aí e fala: tira do seu também, em nome de Jesus. Essa beleza tem que desviar, não, sai fora em nome de Jesus. Sai, capeta, sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Sai, frieza. Sai em nome de Jesus. Belisca agora o outro aí, se não tá. Você não fala: ai, porque tá morto. Aí você vai e coloca aquele. Como é que chama aquele negócio? Desfibrilador. As coisas são tão sérias. Está escrito no livro de Gênesis, quando tem a passagem ali em Gênesis 25, 32. Pode pôr aí na tela, mas eu vou só falar o que significa. Como que as coisas são. Né? Esaú e Jacó. Quem era o pai? Isaac.
Esaú e Jacó. Esaú estava com uma dificuldade. Qual era? A fome. Por causa de uma dificuldade, ele abriu mão do seu tudo. Ele trocou aquilo que ele tinha de linhagem, de espiritual, por um prato de comida. Aí fazer jejum, eu sou melhor que ele, sua bênção. Se a gente não levar a sério as coisas de Deus, nós vamos trocar o mundo por Deus. Nós vamos trocar sutilmente, porque ninguém bate no peito e fala, eu vou trocar. É com a nossa atitude, com o nosso comportamento, né? Com o nosso dia a dia, de entregar a nossa vida a Satanás. É o que? É deixar Satanás coordenar nossa casa, as leis da nossa casa. Se você é um sacerdote de Deus, você não vai deixar as leis de Deus serem abandonadas dentro da sua casa. Aleluia! 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 Vou fazer da barulho aqui. Eu vou honrar Deus aqui. Aleluia! Minha casa. E a minha promessa é que vocês um dia vão servir a Deus. Se não servem, mas vão servir em nome de Jesus. E a minha postura, ela vai continuar. Porque eu entendo as coisas espirituais. Eu entendo, eu não sou cego. Eu não estou desapercebido. A palavra de Deus pregada me ensina. Eu tenho conhecimento, entendimento. E as coisas são sérias. Aleluia! Louvado seja Deus. Aleluia! E assim funciona. Porque o ser humano, as coisas são assim. Vai tirando aquilo que é de Deus da sua vida e vai colocando aquilo que é do mundo. Né? Você tira um culto e põe uma festa. Né? Você está trocando uma coisa do mundo por um compromisso que você tem aqui com Deus. Você está trocando, né, uma viagem. Né? Ah, pastor, posso viajar? Pode. Pode viajar até para Cochinchina. Desde que você chegue lá e vá adorar o Senhor. E se é que Ele deixou você ir também. Bem? A mesma norma que vai estar gerando aqui em mim vai estar comigo na China, na União Soviética, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Né? Eu sou o templo do Senhor nessa terra. O Senhor faz morada dentro de mim. Aonde eu estiver, para ser honrado, meu Deus, com a minha boca, com a minha fala, com a minha atitude, com o meu comportamento, todo mundo vai saber. Quem reina em mim é Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mateus 7, 18 fala da árvore. Né? Não tem como eu dar frutos bons sendo. Vamos ler. Mas Mateus 7, aí você não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Salvação ela é individual. Comunhão com Deus é individual. A verdade é, tudo na minha vida está honrando a Deus ou não está honrando a Deus? Define assim. Tudo. Muitos aparentemente não estão bem, mas já pararam de orar, já faz tempo. Já estão caindo há muito tempo. E Deus está aqui mais uma vez, se levantando
para não deixar as pessoas irem afastando, pouco a pouco. Porque quando a pessoa cai, é algo impressionante. A culpa nunca é dela. A culpa sempre é do esposo, da esposa, dos filhos, é dos meus filhos que não deixam eu orar, é meu trabalho que não está deixando eu cultuar a Deus. Eu encontro todo mundo. Mas Deus não é idiota. Né? A nossa comunhão com Deus, ela é responsabilidade própria. Eu tenho que bater no peito e falar, olha, ninguém pode buscar a Deus por mim. Né? Eu é que tenho que fazer isso. As pessoas oram pelos outros, mas você precisa tomar uma atitude de querer Deus, de fazer cumprir a palavra de Deus na sua vida. Eu quero que você venha entender essa mensagem, que é para realmente nós mudarmos o nosso comportamento, ficarmos constrangidos. Se eu não estou tendo devocional, se eu não estou tendo comunhão com o Espírito Santo, se eu não estou me interessando pelas coisas espirituais. Para mim, o simples fato de você não querer vir chegar mais cedo para orar já é um problemão. Sabia disso? É um problemão. Imagina as pessoas que não estão nem conseguindo vir. Quando você olha para aqueles matadores de culto, você tem que olhar e falar assim, nossa, está em dificuldade tremenda. Está trocando Deus por qualquer coisa. Nossa, tenha misericórdia, não acusa. Mas as pessoas, muitas delas estão com vários problemas. Mas se escutar essa palavra de hoje, elas também vão ter oportunidade de enxergar a realidade e mudar. Que esse vídeo sirva para isso, para levantar pessoas, para libertar pessoas, para renovar pessoas, para fazer as pessoas entenderem que fala demais, mas não tem nada de Deus por dentro. Feche os olhos. Analise bem. Você conquistar